É aqui, nestes espaços do Conselho, na casa comum de todos os portuenses, que entendo devo abordar uma questão que toca de forma profunda na minha honra e no meu caráter. É aqui, enquanto eleito da cidade do Porto, que quero e vou usar da palavra com tanta liberdade quanto a verdade. De forma frontal e sem hesitação, como manda a consciência limpa de quem, no exercício do mandato que lhe foi confiado pelos portuenses, nada mais fez, em qualquer ocasião, senão respeitar sempre o superior interesse desta cidade e das suas pessoas. É preciso que se saiba do que sou acusado, é de conscientemente ter violado a lei com a intenção de beneficiar uma empresa da minha família e de prejudicar a Câmara Municipal do Porto. Acusam-me de interceder junto dos serviços da Câmara Municipal e dos advogados que a representaram num processo judicial que opunha a empresa Selminho à autarquia, processo este iniciado muito antes de eu ser Presidente de Câmara, para que se celebrasse um acordo favorável àquela empresa e lesivo dos interesses da Câmara Municipal do Porto. Esta acusação é ultrajante e infame, porque assenta em conclusões completamente falsas, tendo em vista, única e exclusivamente, manchar o meu bom nome e roubar a minha honorabilidade, surgindo objetivamente, no conteúdo, no tempo e no propósito, como uma peça de combate político-partidário, o que se me afigura, no mínimo, lamentável e indigno de um Estado de Direito democrático. Quero deixar bem claro, pela enésima vez, que é absolutamente falso e mentiroso que alguma vez tenha tido, enquanto Presidente da Câmara, qualquer intervenção, ato, participação ou sequer sugestão junto dos serviços da Câmara ou dos advogados que a representaram, no que respeita a qualquer questão ou processo que opôs a Câmara Municipal do Porto à empresa Selminho, que é da minha família e de que, indiretamente, sou sócio. Era preciso ser muito tolo, e disso ainda não me acusaram, para que depois de me ter candidatado e recandidatado ao cargo que hoje exerço, em nome de valores éticos, me colocasse numa posição tão frágil e de tão óbvia contradição de valores. Que fique claro, de uma vez por todas, que o único ato que pratiquei enquanto Presidente da Câmara, que tem qualquer proximidade com o relacionamento entre a empresa Selminho e a Câmara Municipal do Porto, foi ter outorgado uma procuração a uns advogados que não conhecia e com quem nunca falei, muito menos sobre o assunto, para que representassem a Câmara numa diligência do processo judicial que a Selminho tinha movido, já então há anos, contra a Câmara. E filo, poucos meses depois de ter tomado posse como Presidente de Câmara, porque o então meu chefe de gabinete era o professor Dr. Azevedo Lopes, muito ilustre professor de Direito, que me garantiu que não só não existia qualquer problema em fazê-lo, como era minha obrigação fazê-lo. Que fique claro também que os advogados em causa, a quem outorguei a procuração, patrocinavam a Câmara do Porto neste processo já há muito tempo, por escolha do meu antecessor, e não me passou pela cabeça sequer substituí-los. Acresce que não fazia a menor ideia de qual seria o conteúdo da diligência em causa e de qual seria a posição a adotar pela Câmara na mesma, estando certo que seria, como sempre, em defesa dos interesses desta. Apenas soube que era preciso uma procuração diferente da que até então os advogados tinham utilizado, em virtude da natureza da diligência em causa. Finalmente, que fique também esclarecido que não soube na altura, mas soube, entretanto, que o resultado prático da diligência onde foi utilizada a referida procuração se resumiu a suspender esse processo. Todos os atos relativos a qualquer relação entre a empresa Selminho e a Câmara Municipal do Porto foram sempre conduzidos, quer formal, quer substantivamente, pela Sra. Vereadora e Vice-Presidente da Câmara, Guilhermina Rego, e neste mandato, pela Sra. Vereadora Catarina Araújo. Aliás, é público e notório que foi durante os meus mandatos que o diferendo entre a Selminho e a Câmara Municipal do Porto ficou resolvido, de forma absolutamente favorável à Câmara e por via de uma ação intentada pela Câmara Municipal contra a Selminho. Por isso, esta acusação ofende também, de forma despudorada e inusitada, em primeiro lugar, o bom nome da então Vice-Presidente da Câmara e, em segundo, de todos os dirigentes municipais que tiveram qualquer intervenção no assunto, insinuando que todos eles agiram contra os seus deveres funcionais, manietados por mim.
Essa insinuação é aviltante e inaceitável. Assumi tais funções na sequência de um processo eleitoral que venci, não obstante uma campanha difamatória lançada sobre a minha pessoa, onde fui alvo de um conjunto de infundadas insinuações, designadamente de que teria praticado atos com a intenção de conceder qualquer espécie de benefício ou vantagem a uma sociedade da minha família, o que ficou conhecido pelo famigerado processo Selminho. Acontece que, nessa sequência, os eleitos da CDU apresentaram uma participação no Ministério Público, acusando-me de que, ao outorgar a procuração atrás referida, teria cometido uma ilegalidade e insinuando que teria visado beneficiar a Selminho, pretendendo que fosse intentada uma ação judicial de perda de mandato, tentando, dessa forma, administrativamente, derrubar-me. No entanto, o Ministério Público, depois de analisar em profundo detalhe todos os atos por mim praticados no exercício das minhas funções, concluiu pela inexistência de quaisquer indícios de uma qualquer ilegalidade por mim cometida e, consequentemente, indeferiu totalmente o requerimento apresentado para a interposição da ação judicial de perda de mandato. Assim, julguei eu que o referido processo Selminho estaria definitivamente encerrado. Engano profundo. Foi, pois, com espanto e tristeza que no início da passada semana, em vésperas de ano eleitoral autárquico, fui notificado de uma acusação deduzida por outros procuradores do Ministério Público no âmbito de um outro processo de inquérito, nos termos do qual, tendo por essência e objeto a mesma factualidade anteriormente sindicada pelo mesmo Ministério Público, conclui, ao invés da anterior decisão, pela existência da prática de um crime de prevaricação, ou seja, de conscientemente ter violado a lei com a intenção de beneficiar uma empresa da minha família e de prejudicar a Câmara Municipal do Porto. Como já disse, repudio veementemente os factos que me são imputados, bem como a infundada conclusão jurídica que deles se pretende retirar. Nessa medida, e porque estas são as regras de um Estado de Direito Democrático, irei fazer a minha defesa no exercício dos meus direitos cívicos e, para já e de imediato, requerer a competente instrução a fim de que esta acusação seja verificada e avaliada por um juiz. No entanto, devo acrescentar, por um lado, que a afirmação de que num Estado de Direito Democrático ninguém está acima da lei não se aplica apenas aos políticos. Aplica-se a todos, mesmo a todos. E que cada um tem que ser responsável pelos atos que pratica, pelo que não deixarei de lutar para que se apurem todas as responsabilidades neste caso. É em defesa da dignidade e de todos os que, empenhada e denodadamente, exercem funções públicas e, em particular, daqueles que são titulares de cargos políticos, que recuso ceder à demagogia e de me afastar do exercício das minhas funções. Aliás, recordo que quando em 2017 fui eleito, com maioria absoluta, esses exatíssimos factos foram amplamente escrutinados pela opinião pública, quer porque, ainda em maio desse mesmo ano, tive cuidado de pedir ao meu grupo municipal que requeresse a convocação de uma Assembleia Municipal exclusivamente para os discutir, quer que porque este acabou por ser o tema central da campanha eleitoral, promovida até à exaustão por alguns dos meus adversários. Na política, como na vida, não vale tudo. Continuarei a defrontar os meus adversários políticos com galhardia e com lealdade, com respeito pelas pessoas. Ouvimos atentamente o que o Sr. Presidente disse e, nesse ponto de vista, eu pessoalmente e o Partido Socialista mantemos a total coerência em 2017, depois de 2017. Antes de 2017, nós separamos em absoluto as questões da justiça das questões políticas e, portanto, a nossa avaliação é: há uma acusação do Ministério Público, o Sr. Presidente tem todo o direito a defender-se e veremos como é que a Justiça se pronuncia. Nós vivemos no Estado de Direito e o Estado de Direito implica seguramente separação de poderes e é esse o essencial. A mobilização de procedimentos laterais ao processo democrático é, para alguns, a única esperança de alcançarem o poder. Ou então, o modo de processar invejas e cobiças mesquinhas e deploráveis. Tal instrumentalização, aliada à habitual morosidade dos processos judiciais, prejudica enormemente a salubridade da vida pública portuguesa, contribuindo sobremaneira para o progressivo afastamento dos cidadãos em relação à classe política. Como demonstração da sua integridade na defesa do interesse público, não posso deixar de relembrar que, no âmbito deste processo e ao longo dos seus mandatos, a sua família ficou sem o terreno objeto desta ação, cuja propriedade ficou resolvida a favor da Câmara Municipal.
Da mesma forma, foi durante o atual mandato que, por minha sugestão, se manteve a classificação como área verde na proposta de revisão do PDM, tendo o terreno, dessa forma, perdido definitivamente a sua capacidade construtiva. Essa decisão foi minha, tomada no âmbito das minhas competências técnico-políticas e nunca foi articulada ou sequer comentada previamente com o Presidente de Câmara, que nunca me determinou qualquer instrução no processo de revisão do Plano Diretor Municipal em curso. Houve uma participação à Procuradoria-Geral da República, ao DIAP, em 2016, pela CDU, na sequência de um acordo extrajudicial entre, portanto, a Câmara, mas que não veio à Câmara, e a Selminho. E que foi na sequência disso tudo que a CDU decidiu solicitar à Procuradoria-Geral da República que averiguasse os factos que lhe mereciam à CDU e aos seus eleitos muitas dúvidas por não terem vindo à Câmara e não terem sido decididos em Câmara. Enfim, e o Sr. Presidente ser ser membro da família que era proprietária da Selminho. Pronto, e isto, entretanto, ficou nas mãos da Justiça. Nós vimos recebemos uma resposta de arquivamento do processo em 2017 do Tribunal Administrativo do Porto e, depois disso, enfim, sobre este processo não ouvimos falar mais num Estado de Direito, como o Sr. Presidente há pouco referiu, cabe aguardar que a Justiça naturalmente julgue o processo e decida sobre ele. Este assunto eu queria separar duas vertentes. A vertente política da vertente jurídica e do processo jurídico em curso. Sobre o processo jurídico em curso, digo apenas aquilo que eu diria sobre qualquer outro processo jurídico que está em curso. Espero que se faça justiça, que a justiça funcione. Estamos num Estado de Direito, é isso que se pode esperar. Sobre a questão política, o PSD em 2017 foi um dos que levantou esta questão politicamente. Na altura considerou que havia falta de transparência no processo e que era preciso defender os interesses da Câmara, que na altura não estavam assegurados, na nossa opinião. Entretanto, os interesses da Câmara foram defendidos e, portanto, sobre isso não temos mais nada a dizer. Muito obrigado. As pessoas devem ser julgadas pelo que são e pelo que fazem. O Dr. Rui Moreira tem dedicado a sua vida ao Porto de forma distinta, de múltiplas formas, como cidadão, como empresário, como administrador, como gestor, como professor, como consultor, como dirigente associativo, como defensor das causas sociais, causas culturais e desportivas e como autarca, mas também como homem, pela sua forma de ser, íntegra, correta, humana. Tem um percurso pessoal e profissional imaculado e tem exercido funções públicas com distinção, o que nunca é demais enaltecer e sublinhar, e que assim continuará, não tenho qualquer dúvida. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, eu nos últimos dias senti-me a reviver 2017, um ano das últimas eleições autárquicas, um ano em que então o denominado caso Selminho foi usado como arma de arremesso político, sem muitas vezes olhar aos factos e com muitas declarações enviesadas de putativos políticos, e digo putativos porque para mim a política é definitivamente outra coisa e temos que distinguir sempre a política da politiquice que nos acontece no dia-a-dia que assistimos. Este caso teve na altura um único propósito e foi atacar a personalidade do Presidente da Câmara, atacar a sua idoneidade, criar dúvidas sobre a sua verticalidade e ética, porque é sabido a forma de estar do Dr. Rui Moreira na vida pública e ainda mais reconhecido a sua forma de fazer política. Surgiram, portanto, os ataques à sua seriedade em cima das eleições, tentando obter vantagens eleitorais. E para a história fica o arquivamento por parte do sistema judicial do processo Selminho, mas fica mais. Fica que o Presidente Rui Moreira foi quem mais fez para que se apurasse a verdade dos factos, desde que o diferendo entre a Câmara e a Selminho começou muitos anos antes de ser eleito. Até aqui fez o que poucos certamente fariam, pugnando pela defesa intransigente do município do Porto. Foi um município na presidência do Dr. Rui Moreira, porque antes não havia sido feito. E foi com o Dr. Rui Moreira que foi intentada uma ação judicial de reivindicação da propriedade, ação essa
que não foi só interposta, foi interposta e foi ganha. E é exatamente como a senhora vereadora Hilda Figueiredo há um bocado referiu. Foi com o Dr. Rui Moreira que houve uma decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal de Justiça que reconhece a propriedade dos terrenos. Foi com este Presidente, foi com o Dr. Rui Moreira que a Câmara Municipal do Porto viu para si recuperados os seus terrenos. E quanto a isto não pode haver dúvidas. Mas mais, foi também com este Presidente que estes terrenos foram registados em nome do município, que foi efetuada toda a regularização predial que havia feito, que foi com este Presidente, com uma atuação clara em benefício do município, que, como o Sr. Vereador Manel Pizarro aqui referiu, deixou de estar prejudicado porque viu para si recuperados e havidos indiscutivelmente os terrenos. Foi com este Presidente que o município reivindicou o que era seu, ganhou a ação, registrou os terrenos. Foi com este Presidente e com este Executivo que todos os atos materiais para cumprimento do acordo do Supremo Tribunal de Justiça foram de forma imediata adotados. E, portanto, legalidade, imparcialidade, prossecução e defesa do interesse público, defesa do interesse do município, foi o que sempre aconteceu desde que Rui Moreira é o Presidente da Câmara Municipal e desde que eu me encontro nestas funções. Quero aqui também deixar absolutamente claro que nunca, em momento algum, recebi da parte do Sr. Presidente qualquer indicação, qualquer instrução, qualquer ato neste processo judicial. Nunca o Sr. Presidente interferiu neste processo. Nunca. Nem a mim, nem a nenhum elemento da direção dos serviços jurídicos que sempre puderam trabalhar neste processo com total isenção, com total independência e permitam-me com total sucesso e de ganho de causa conhecido de todos os senhores. Lamentar porque é exatamente isto que denigra completamente a política e a forma de fazer política. Não se pode vir para uma televisão dizer-se que finalmente se faz justiça. Não se pode vir para uma televisão dizer que isto é já uma vitória, claramente colocando este caso naquilo que pior existe do ponto de vista de política nacional. Portanto, nós não podemos continuamente questionar o sistema político e depois aceitar que o sistema político nos coloca, nós todos, desta forma. Portanto, eu não aceito que dirigentes com responsabilidade coloquem numa situação em que alguém é acusado. E alguém ser acusado não significa nada, porque qualquer um de nós pode ser acusado. Eu amanhã posso ser acusado. Todos nós aqui podemos ser acusados. E isso não merece que pessoas com responsabilidade política venham dizer que eu tinha razão, é o início da justiça e finalmente, como alguém disse, sexta à noite, finalmente se faz justiça. Lamentável esta forma de fazer política porque coloca na lama todos.